A, e a sabedoria, inteligência e conhecimento, intelectualidade e luz espiritual. Geralmente, todo homem de raciocínio fácil é interpretado à conta de mais sábio. No entanto, há que distinguir. O homem não possui ainda qualidades para registrar a verdadeira luz. Daí a necessidade de prudência e vigilância. Em todos os lugares, há industriosos e entendidos conhecedores e psicólogos. Muitas vezes, porém, não passam de oportunistas prontos para o golpe do interesse inferior. Quantos escrevem livros abomináveis, espalhando veneno nos corações? Quantos se aproveitam do rótulo da própria caridade, visando extrair vantagens à ambição? Não bastam o engenho e a habilidade. Não satisfaz a simples visão psicológica. É preciso luz divina. Há homens que, num instante, aprendem toda a extensão de um campo, conhecem-lhe a terra, identificam-lhe o valor. Há, todavia, poucos homens que se apercebem de tudo isso e se disponham a soar por ele, amando antes de explorá-lo, dando-lhe compreensão antes da exigência. Nem sempre a luz reside onde a opinião comum pretende observá-la. Sagacidade não chega a ser elevação, e o poder expressivo apenas é respeitável e sagrado quando se torna ação construtiva com a luz divina. Raciocina, pois, sobre a própria vida. Vê com clareza se a pretensa claridade que há em ti não é a sombra de cegueira espiritual. Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Então, vamos à nossa oração inicial. A todos que desejarem podem fechar os olhos. Agradecemos à espiritualidade amiga pela presença de todos aqui nessa casa, que possamos nos conectar ao alto, receber essa luz, esse amor de Jesus, que nosso palestrante de hoje possa receber as intuições da espiritualidade e que nós possamos absorver o máximo e tirar proveito de todas essas palavras de hoje. Que assim seja. Nosso palestrante hoje é o Douglas, presidente da nossa casa. Certo, Douglas? Nossa palestra hoje seria online e hoje a gente mudou para presencial. Com você, Douglas. Ops, vamos. Bom dia, pessoal. Com muito nervoso e alegria que eu estou aqui com vocês. 45 do segundo tempo. Bem, hoje na entrada vocês receberam uma pedra. Não é para jogar em mim se vocês não gostarem da palestra. Eu vou deixar bem claro isso. Tá bem? Se essa é a intenção de vocês, por favor, esqueça. Te dá um pouco mais de equilíbrio. Muito de coragem, né? Bem, é o seguinte. ah, Hoje o palestrante era para ser o vice-presidente da FEB, da Federação Espírita Brasileira, né, no Brasil. Brasileira no Brasil, né? Hello. Mas teve alguns imprevistos, então hoje eu estou antecipando a minha palestra, que seria no próximo domingo, sobre a pluralidade das existências. Como o plano espiritual ele age de uma forma correta e organizada, já sabendo do imprevisto, por algum motivo, eu já tinha conversado com os colaboradores hoje de manhã, na abertura dos trabalhos da casa, que me veio um sentimento muito grande de antecipar a minha palestra, preparar ela antes. Inclusive essas pedrinhas aí que vocês receberam, né? Eu só ia ir atrás dela na Amazon semana que vem. Aí no fim me deu um negócio para poder já deixar tudo adiantado. Então deixei tudo adiantado, tá tudo recebi tudo na sexta-feira. E ontem foi assim, quando ficamos sabendo que tivemos um certo probleminha, aí eu falei, então é por isso, né, que esse sussurro do plano espiritual para a gente preparar. Então é a nossa observação e o nosso alinhamento a espíritos que nos auxiliam nesse nosso processo evolutivo. Então a gente está sempre atento.
e preparado. Bem, na palestra de hoje, que eu vou falar sobre a pluralidade das existências, o que a gente vai falar é sobre um pouco da reencarnação, mas eu gostaria de trazer outros elementos para vocês no dia de hoje, não só ficar no foco em si das existências. Então, para começar, eu vou começar com um poema da, de Maria Dolores, que ela é uma das mentoras da casa, e ela diz assim nesse poema, que é um dos vários elementos que eu gostaria de trazer para vocês sobre a palestra de hoje. Mas para a gente poder se harmonizar, eu já vou trazer para vocês o poema, porque o poema são palavras que realmente harmonizam a gente, né? Que nos faz refletir muito sobre muitas questões e sobre aquilo que estamos passando. Nesse poema, que ela diz assim, do livro Maria Dolores, que foi psicografado por Chico Xavier, sejam bem-vindos. Diz assim: onde estiveres no mundo, não te queixes, nem te irrites. Não há sombra sem limites, nem sofrimentos em vão. Suporta com paciência qualquer toque de amargura. A provação nos procura, trazendo renovação. Trabalha, sério e perdoa. Se alguém tem lameia o nome, que a tolerância te tome, por mestra de amor e luz. Ninguém passa pela terra, caminhando indiferente. Essa luta, outro é doente. Cada qual na própria cruz. Às vezes que tem, às vezes que te deprime. Quem te ofende ou desprimora, carrega chagas embora, o lindo porte que traz. Muita gente que parece, felicidade e barulho, vício, pompa, inveja e orgulho, é pranto pedindo paz. Compadece-te e caminha, na fé com que Deus te alcança. Não te apagues a esperança no coração de ninguém. Recorda que o céu te busca, não para ver pedra e espinho, mas para ser no caminho o apoio vivo do bem. Oi, a gente tem uma sala para as crianças, se você gostaria. Ah, não. Sim. Tá? Não tem problema, né? Bem-vinda aqui também. Depois o Marcelo vai dar uma pedrinha para ela também. Então tá, gente. Esse poema que a gente começa a falar sobre Maria, que ela passa para nós, é sobre tudo que a gente passa nas nossas existências. Então a gente sabe que Deus é um ser benevolente, onisciente. Quando a gente procura saber o que é a palavra benevolente, é um ser que tem amor, um amor infinito, que nós ainda não temos a capacidade de compreender. É um amor que um dia talvez possamos chegar mais próximo. Um dia que estivermos numa posição ou estivermos vivendo num mundo feliz, onde Cristo habita. Então, Deus, na sua infinita benevolência por cada um de nós, ele nos traz a bênção de novas existências. Porque você acha que se Deus ele é benevolente, ele condenaria um filho para a amargura eterna? Se nós formos, vamos dizer assim, julgados pelo que fizemos hoje, na nossa vida, nessa nossa existência, cada um de nós, vocês não acreditam que nós não estaremos num mundo feliz? Estaremos condenados para sempre? Mas se Deus é benevolente, ele nos ama, ele nos dá essas várias oportunidades para que a gente se torne cada vez melhor, para que a gente tenha a oportunidade das nossas reconciliações, da cura das chagas que cada um de nós a gente carrega dentro de nós, das amarguras, dos desgostos. Mas o mais importante de tudo isso é a grande oportunidade que Deus nos dá de podermos praticar o amor, a caridade. Porque justamente quando Cristo ele passou por aqui, ele nos trouxe esse sentimento de paz, esse sentimento de ajuda, esse sentimento
da fraternidade. Porque é muito fácil quando a gente se depara com as situações da vida, a gente sempre se utiliza daqueles sentimentos que ainda são muito fortes dentro de nós. Às vezes é uma agressão verbal, né? Um tom de voz mais alto, mas a gente nunca para silenciar e tentar ouvir que às vezes as palavras duras que vêm de uma outra pessoa são gritos de socorro. Mas se a gente ponderar, se a gente parar um pouco antes de agir na mesma sintonia, a gente agir com mais paciência e amor, as coisas podem se resolver. Então, Deus, quando Ele nos dá essa oportunidade de existência, né, de mais de uma existência, Ele nos proporciona todas as ferramentas necessárias que a gente precisa para se melhorar como pessoa. Vocês podem se perguntar, né? Eu hoje sou a mesma pessoa de ontem ou de 30 minutos atrás? Não, porque eu já acordei, já comecei a vivenciar, né? De manhã eu acordei, aí já veio meu cachorro com todo aquele amor, né? Pedindo um carinho na sua inocência. Então, tudo ali a gente vê o toque do amor de Deus para cada um de nós. A gente teve uma aula de um estudo sobre o Livro dos Espíritos há 2 semanas atrás, e um dos participantes fez uma pergunta para nós, né? Ele perguntou assim, para todos nós: se o amor ele tinha cor, se o amor ele tinha sabor, se o amor tinha cheiro, se o amor tinha forma. A minha resposta, porque eu logo conectei com o sentimento, falei, sentimento não tem nada disso. Eu falei, não. Outros, não, não. Eu falei, não. Aí ele falou assim, sim, tem. O amor está em tudo, em toda a criação de Deus. Ela está numa flor, ela está nessa chuva, nesse vento de hoje de manhã, nos animais, nas pessoas ao nosso lado, no céu, nas estrelas, no ar que a gente respira, nas vestes que nós temos, nos desafios, tudo ali está o amor. Nesse café da manhã, onde você comeu o seu pãozinho com a sua manteiga, a sua geleia, ou na sua dieta, seu queijinho branco, com o seu cafezinho com leite, o seu cereal, tudo ali está o amor de Deus. Então, quando nós falamos de pluralidade das existências, nós temos que sempre focar nas possibilidades que temos de sempre nos tornarmos pessoas, filhos melhores. Bezerra de Menezes, para quem não sabe, é o mentor da nossa casa, né? Ele tem uma passagem dele no livro Ontem e Hoje, e ele diz assim, esse livro aqui ele foi psicografado por Chico Xavier também. Ele diz assim, novos desafios. É necessário que nos convençamos de que esta é a hora, não amanhã, nem mais tarde. Gente, quantas vezes a gente não fala, eu deixo para amanhã, eu faço depois, né? A gente fica postergando tudo que a gente tem que fazer. E as coisas só acumulam e tomam um tamanho de uma dimensão, e muitas vezes se torna muito mais complicado de resolver aquilo. E aí ele continua e diz assim: este é o momento azado para nossa entrega. Se abandonarmos os compromissos a que nos vinculamos, deixemos Jesus tomar conta do nosso coração. Permitamos que ele interpenetre nossa vida e lenta quão suavemente se aposte do nosso ser, produzindo a grande transformação moral que irá facilitar a edificação do mundo novo. Concluída a tarefa de natureza teórica, debatidos os temas centrais que foram programados para o nosso ágape, ide, servidores da fé renovada, com a certeza que sois os construtores do mundo de amanhã. Não vos recuseis aos calos nas mãos ante a charrua do dever. Não vos negueis a dedicação total da vossa alma, das vossas horas e dos vossos corpos para que esplenda o evangelho do reino. Evitai a discórdia, superai as dificuldades de interpretação, esqueceis as antipatias, as diferenças de natureza afetiva.
Se não fordes capazes de vos amar no mesmo ideal, como podereis programar amor àqueles que não concordam conosco? Quando a gente fala das oportunidades que temos nas nossas existências, nós não recordamos das nossas existências, né? Porque já demonstra mais um grande demonstração de amor do nosso Pai para cada um de nós. Mas quando Jesus veio e disse que nós deveríamos amar nosso próximo como a nós mesmos, então nós devemos aprender a nos amar e nos amar com as nossas limitações. A gente deve se amar. Nós não somos seres perfeitos ainda. Mas se nós não nos amarmos, como poderemos amar o nosso próximo? Aí fica tudo mais difícil. Bem mais difícil. Agora eu faço uma pergunta, né? Vocês acham que então Deus ele nos proporciona essa pluralidade de existências para nos testar? Será que ele está nos testando em certas situações que a gente enfrenta no dia a dia? Se a gente fala, a gente diz, a gente afirma que Deus é onisciente, ele sabe exatamente o que eu vou dizer daqui a pouco. A minha atitude daqui a um segundo. A minha reação para determinadas situações. Ele sabe que a gente vai acertar, que a gente vai errar, que eu vou escolher um caminho certo, que eu vou escolher o caminho errado. Porque ele é onisciente. Então, Deus não está nos testando. Quantas vezes as situações que a gente enfrenta na vida, a gente fala, por que que Deus está me testando? Ele não está te testando. Ele está te proporcionando uma oportunidade de você fazer melhor, de ser melhor. No mundo existe a polaridade, né, entre o topo, o calor mais ardente e o amor. Abaixo, o frio muitas vezes do desprezo, da angústia. E nesse termômetro da vida, aonde nós nos encontramos? Mais por frio, mais por quente, no meio. O que precisamos melhorar para podermos oferecer amor ao nosso próximo? Deus, ele não nos pede que nós tenhamos medo do escuro ou fujamos do escuro. O que nós devemos fazer quando está a escuridão à nossa volta? Nós devemos acender a luz. E essa luz se chama Evangelho de Jesus Cristo. Gente, hoje eu estou na base do poema, tá? Então vamos aguentar aí. Tem mais um poeminha que eu vou ler para vocês. Eu achei bem interessante. E é uma verdade quando eu li esse poema. Eu não conheço essa pessoa, essa poetisa. Ela se chama Maria Teresa de Queiroz Piacentini. E o poema dela se chama Sou Feita de Retalhos. Diz assim: Sou feita de retalhos, pedacinhos coloridos de cada vida que passa pela minha e que vou costurando na alma. Nem sempre bonitos, nem sempre felizes, mas que me acrescentam e fazem ser quem eu sou. Em cada encontro, em cada contato, vou ficando maior. Em cada retalho, uma vida, uma lição, um carinho, uma saudade, que me tornam mais pessoa, mais humana, mais completa. E penso que é assim mesmo que a vida se faz, de pedaços de outras gentes, que vão se tornando parte da gente também. E a melhor parte é que nunca estaremos prontos, finalizados. Haverá sempre um retalho novo para adicionar à alma. Portanto, obrigue a cada um de vocês que fazem parte da minha vida e que me permitem engrandecer minha história com os retalhos deixados em mim. Que eu também possa deixar pedacinhos de mim pelos caminhos e que eles possam ser parte das suas histórias. E assim, de retalho em retalho, possamos nos tornar um dia um imenso bordado de nós.
Bonito, né? Bom, eu gostei. É isso que somos, né? Retalhos, né? De um tecido divino. Nós não somos um trapo, não somos. Nós somos um retalho de um tecido divino, belo, amoroso. E a vida, as nossas existências, a cada momento, a gente vai costurando pedaço a pedaço, até que estamos prontos a vivermos na eterna felicidade. Um dia eu li que a vida é uma fila e ela não para, que você não tem como ir para o final da fila, que você não tem como sair da fila. E o que significa essa fila é a nossa existência. E ela um dia vai findar aqui. Então, durante esse processo que estamos nessa fila, o que nós devemos fazer? Alimentar rancor, alimentar o ódio, a desesperança, a intriga? Não. Deixe um retalho divino seu para as pessoas. O amor. Transmutem. Mudem. Se permitam. Quando nós focamos muito nas limitações das pessoas que estão à nossa volta, nós não conseguimos alimentar o amor, porque nós damos muito mais amplitude às limitações. Não são deficiências, são limitações. Cada um de nós carregamos nossas limitações e carregamos chagas que precisam ser curadas. E quando Deus nos cura de nossas chagas, através do Evangelho de Jesus Cristo, nós trazemos também essa oportunidade e possibilidade de cura para aqueles que estão à nossa volta. Douglas, você vai ler outro poema? Não, mas eu vou soltar uma música para vocês. E eu vou explicar como que muitas pessoas e nós, de situações que nós vivenciamos, nós podemos transformar em obras que trazem amor, esperança a muitas pessoas. Essa história aqui é sobre a canção Amazing Grace. Para quem não conhece, nós vamos tocar só um pedaço, para vocês poderem se localizar na canção. Aí eu vou contar para vocês a história atrás dessa canção. Amazing Grace. Com vocês, Agatha. Ela vai cantar para nós. Não. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Canção? Pois bem. Essa canção ela foi escrita por John Newton. Ele era um inglês. Ele nasceu em 1725 e faleceu em 1807. Para vocês terem uma ideia, oi, seja bem-vindo. Para vocês terem uma ideia, ele trabalhava no tráfico de escravos, transportando escravos da África para a Inglaterra. E Newton ele cresceu completamente distante da fé cristã. Então ele trabalhava num, num trabalho que não era um trabalho que Deus realmente queria que nós fizéssemos, né? Escravizar os nossos irmãos. Mas um dia, quando Newton ele estava retornando da África, de volta para a Inglaterra, o navio que ele estava naufragou devido a uma tempestade.
E nesse momento que ele diz que foi o divisor de águas para ele, porque foi no momento em que ele, naquele momento de aflição, ele rogou a Deus por misericórdia, por uma graça. E ele foi concedido porque ele foi resgatado, um dos poucos sobreviventes do naufrágio. Depois disso, que houve essa reconexão dele com o Criador, ele escreveu essa canção. E essa canção, ela é tocada em muitas religiões. Ela é tocada às vezes, em casamentos, funerais, festas. Ela é muito ouvida. Então, vocês vejam bem que o que uma dor pode transformar. Então, aquilo que chamamos, o Senhor está nos castigando? Não. Eu estou demonstrando mais uma vez o meu infinito amor por cada um de vocês e mostrando o caminho de volta para casa, o caminho do amor. Newton, ele se tornou um pastor anglicano e ele passou, juntamente com outros apoiadores da abolicionistas ingleses, a, a parar com o tráfico de negros da África para a Inglaterra. Então, falou que em 1772 ele escreveu o hino Amazing Grace, como testemunho de sua transformação espiritual, um pecador salvo pela graça de Deus. Quantos de nós aqui podemos fazer uma canção como essa? Ou um poema? Todos nós, todos os dias. A gente só precisa se dar a oportunidade e reconhecer a mão de Deus, reconhecer o carinho de Deus nessa nossa jornada. É por isso que eu falei para vocês que eu trazia alguns elementos para a palestra de hoje, que não falaria somente de existências, né? Do porquê das existências. Mas eu senti uma grande oportunidade de trazer para todos nós essa água do Evangelho do Cristo, para que lave toda essa lama que cobre os nossos olhos espirituais. Muitas das situações que estamos vivenciando hoje no nosso mundo, né, essas atrocidades, quando vemos crianças sofrendo na mão de adultos inconsequentes, mulheres, idosos, pessoas que se machucam por uma questão do orgulho ou de conquistas, querendo mostrar um poder maior dentro desse plano terreno. O que nós devemos fazer é sempre manter as nossas vibrações de amor. Eu não falo que a gente tem que se conformar com as situações difíceis que enfrentamos no nosso dia a dia, mas nós temos que aprender com essa situação. Como nos melhorarmos. Não é para ficar se julgando. Poxa, se eu tivesse feito isso ou aquilo, mudado isso, mudado aquilo. Porque temos que pensar o que eu posso fazer melhor a partir de hoje. Porque o que está no passado deve permanecer no passado. Não é que você vai esquecer, não é isso, mas que a lembrança te faça ter uma atitude muito melhor. Tá, não está gostando da minha palestra, ele está indo embora. Não, depois aí ele já volta. Então, o que é importante, né, quando a gente está falando da fila, quando a gente está nessa fila, é a gente procurar ser o melhor e deixar o melhor. Porque a gente não fala que a gente veio para esta vida sem nada e nós iremos partir desta vida sem nada. Sem nada. Nada de material. Mas irá conosco tudo o que nós colocamos dentro do nosso eu espírito. Todas as coisas boas e também os nossos erros. Mas é importante deixar para aqueles que ficarão, para que a gente possa deixar um sentimento de luz, um sentimento de amor. Os nossos filhos não esperam que nós deixemos a eles um tesouro,
para que eles possam, quando fizer 18 anos, ter um Tesla de última geração, né? Eles não estão esperando isso. Que quando eles olham para nós, eles querem enxergar uma segurança, um porto seguro e tudo de bom que vocês fizerem para os seus filhos. As correções, usar as atitudes de amor, eles vão carregar com eles para toda a eternidade. Mesmo que eles não falem para vocês. Eles não falem para nós. Eles não agradeçam, não tem que agradecer. Mas se eles se tornarem pessoas de bem, porque é isso que o Espiritismo traz. Essa é a doutrina do Espiritismo. Para que nós nos tornemos pessoas de bem. Para que nós sejamos luz. Como eu disse já para vocês, não é para temermos a escuridão, mas sim para trazermos luz. Nós falamos um pouco no estudo de quarta-feira sobre a candeia. A candeia, vocês sabem, é usada antigamente, né? Acho que não sei se usam ainda, mas é feito pensa a uma lembra de uma lâmpada de um gênio, lâmpada de um gênio, só que ela é de barro. E é colocado um óleo, né? Aí ela é acesa, que ilumina. Jesus usa, ele comenta sobre isso, que quando a gente, esse óleo representa o seu evangelho, o seu amor, e a gente alimenta aquela candeia, vai colocando esse óleo, a gente tem que acender. E o acender é o praticar o amor. Então, aquilo que fazemos para o nosso semelhante, para os nossos filhos, é isso, é trazer a luz, através do exemplo. E nunca esconder e guardar. Se você tem todo aquele sentimento bom e você pode exteriorizar, por que não? Faça. Se você não tem um retorno, tudo bem. Você não está aqui para receber aplausos, nem no final da palestra. Estou aprendendo. Tem mais uma passagem da Revista Espírita de Allan Kardec, que ele fazia nas suas reuniões, que uma parte, só um parágrafo que eu vou ler para vocês, não é um poema, tá? Ele diz assim, isso aqui é na Revista Espírita de 1862. Diz assim: O Cristo disse: Eu poderia ainda vos dizer muitas coisas, mas não seríeis capazes de compreendê-las, devido à vossa imperfeição. Se tomarmos as Santas Escrituras no seu verdadeiro sentido intelectual, aí encontraremos muitas citações que parecem indicar que o espírito deve percorrer várias vidas antes de chegar ao fim. Também não se encontra nas obras dos filósofos antigos as mesmas ideias sobre a reencarnação dos espíritos? Mais uma vez, falando para nós dessas inúmeras possibilidades que nós temos de nos melhorarmos e nos chegarmos cada vez mais próximos do nosso amado irmão Jesus. Gente, eu tenho poema para caramba hoje. Só estou avisando vocês. Esse poema aqui, né, é curtinho esse poema aqui. E ele diz assim, né? Porque a gente pensa, na nossa vida ela é rápida, né? Se vocês agora que passou dos 18, que já tirou a carta do motorista, a vida passa num piscar de olhos, né? É muito rápido mesmo. Então, por isso que ele fala que o momento, quando o Bezerra ele diz que o momento é agora, não é amanhã e nem depois de amanhã, é porque a gente tem que fazer as mudanças agora. Porque nós não sabemos na fila, aonde nós estamos na fila. Será que a gente já é o primeiro da fila? Ou estamos no meio? Estamos no final? Algum de vocês garante isso? Eu não posso garantir que eu não estou já no começo da fila. E logo, logo ele que nem a Berta disse outro dia, vai cantar para eu subir. Eu não sei. É por isso que nós temos que fazer o nosso melhor sempre. Procurarmos fazermos o melhor. As mudanças agora. E conosco levar todos aqueles que estão à nossa volta. Aí tem esse poema que diz assim: Sou poeira. Não tem. O autor desse poema diz assim: Sou poeira que o vento conduz, partícula breve no sopro da luz. Cai da eternidade em chão passageiro, aprendiz da vida, espírito viajante ligeiro. Sou poeira que brilha ao sol da esperança, carrego em mim a memória da andança, de acordo, de corpo em corpo, de tempo em tempo. Sou obra inacabada no sopro do momento. Sou poeira, mas não sou nada em vão. Sou centelha divina em eterna lição.
A cada queda, um recomeço. A cada dor, um novo apreço. Sou poeira que retorna ao pó, mas nunca mais serei o mesmo só. Na roda bendita da reencarnação, renova a vida, expio, aprendo e sirvo ao irmão. Sou poeira, mas feita de estrela, reflexo de Deus, a brilhar sem ter cela. E no infinito, enfim, hei de entender que, sendo poeira, aprendi a viver. Gente, nossa vida é muito rápida. Essa existência, ela é muito rápida. Então, não deixem para fazer o depois, as coisas para depois. Façam agora. Façam tudo agora. Esse é o momento. Agora vocês receberam a pedra. Quem não gostou da palestra, não joga a pedra. A pedra quer jogar, o pessoal quer jogar. Tem uma passagem que a cada vez que eu escuto essa passagem do Evangelho com Jesus, eu aprendo uma coisa nova. É a passagem, eu vou dizer só, da mulher que errou. Não vamos dar nome ao erro cometido. Não nos cabe julgar, não é? Quando Cristo chegou até aquelas pessoas que iriam apedrejar aquela mulher por um erro cometido, e pela lei de Moisés, aquele erro, a sentença era a morte por apedrejamento. Todos os homens, as mulheres que estavam ali para apedrejar aquela mulher, tinham uma pedra na mão. Estavam prontos para arremessar a pedra e cumprir com a sentença. Jesus apareceu e perguntou a todos que estavam ali presentes: se você não tem pecado, que atire a primeira pedra. Cada pedra que eles estavam segurando na mão representava os seus próprios erros. Eles estavam condenando aquela mulher, mesmo errando. Eles não eram puros. Cristo já havia perdoado a mulher pelo seu erro. E quando ele se abaixa e começa a escrever na areia, Cristo estava escrevendo o erro de cada um daqueles homens e mulheres que estavam com uma pedra na mão. O que eu trouxe para vocês hoje, cada um de vocês recebeu uma pedra. E cada pedra, ela tem uma palavra. Essa pedra era muito grande para o saquinho, porque eu tive que economizar, eu comprei um saquinho muito pequeno. E ela não coube. Então eu falei, essa é minha. A minha diz sobre gratidão. Então, quando nós nos colocamos em certas situações e cometemos os nossos erros, nós não precisamos manter o peso dessas pedras e carregarmos conosco e procurarmos atirar essas pedras, os nossos erros, os nossos semelhantes. Nós devemos aprender com os erros e tornar essas pedras em aprendizado, para que elas possam fazer parte do alicerce cristão de cada um de nós, fortalecendo o nosso alicerce. Então, os erros que cometemos é para a gente aprender com eles. Nós não devemos alimentá-lo. É isso que Cristo nos pede. E não se culpem pelos erros cometidos. Aprendam com os seus erros. Modifiquem-se. Permitam-se modificar. E que vocês tenham uma boa lembrança, né, de cada passagem que Cristo nos ensina. Então, é isso que eu gostaria de deixar com cada um de vocês hoje. Essa palavra, uma palavra que possam trazer a cada um de vocês uma perspectiva diferente das situações que tem enfrentado, porque elas vão passar. E assim acontece. Encerrando, vamos contar uma historinha do Chico Xavier que todos vocês já ouviram antes, que é da máquina de costura. Vale sempre lembrar. Um dia nós teremos uma máquina de costura aqui para poder a gente lembrar, tá bom, gente? A gente não tem espaço para máquina, mas um dia a gente vai ter uma. Essa história é bem interessante, eu nunca tinha dado tanta atenção a ela.
que todos nós, independente do grau espiritual que nós nos encontramos, nós podemos ser envolvidos por sentimentos que não são tão nobres. Então, o Chico Xavier ele tinha um cachorrinho com uma deficiência, não se sabe ao certo se o cachorro tinha sido atropelado e já nasceu com aquela deficiência. E o Chico, ele trabalhava bastante, né, para poder sustentar, ganhava pouco, e mesmo assim ele fazia os outros trabalhos de fraternidade, os trabalhos que ele fazia com a comunidade, mas todo dia ele tinha que ir lá e cuidar, limpar toda a sujeira do cachorro. Uma pessoa que tinha um amor muito grande pelo Chico achou que o certo seria aliviá-lo dessa dor, né? E ela deu o quê? Veneno pro cachorro. O Chico, voltando do trabalho, lembro, sabendo que tinha que cuidar do cachorro, ele fazia isso com muito amor, porque o cachorro era muito especial para ele. Ele foi lá, ele viu o sofrimento do cachorro, e o cachorro deu a última olhada para ele, como se dissesse: até daqui a pouco, meu amigo. E faleceu. O Chico sofreu muito com a perda do cachorro. Passando um tempo, não sei quanto, se foi alguns meses, anos, mas a irmã do Chico veio e falou para ele: Chico, eu tenho uma coisa para te contar. O cachorrinho ele não morreu simplesmente por causa do problema que ele tinha. A fulana de tal deu veneno porque ela estava preocupada com você, que você tinha tantas coisas para fazer, ainda tinha que cuidar do cachorro, ela quis te aliviar o peso. Chico se sentiu muito triste com aquilo, com uma mágoa muito grande. Mas o seu mentor explicou a ele que agora é aquele momento, porque se ele continuasse com aquele pensamento, com aquela vibração densa, ele teria dificuldades de se conectar com os espíritos superiores para que continuasse a obra da qual ele recebeu a missão. Então, Chico disse: o que eu devo fazer? Emmanuel responde: descubra o que mais essa mulher deseja na vida dela. Mas como? Se eu sou a pessoa que fui ofendida e machucada com a atitude dela, por que eu tenho que levar alguma coisa para ela? Essa é, esse é o Evangelho de Cristo. Descubra. Aí foi que ele descobriu que ela queria muito uma máquina de costura. Aí ele foi lá, foi nas Pernambucanas, Guarapuã. Quem sabe desses nomes já passou dos 50. Foi lá e fez um crediário de longas parcelas e comprou uma máquina de costura para essa irmã. E entregou de presente para ela. Porque quando ela recebeu esse presente, ela foi e abraçou o Chico. E Chico, ele relata que a luz que emanou daquela mulher foi tão grande, a luz da gratidão. Será que estamos gratos pela vida que temos? Será que estamos gratos por tudo aquilo que está à nossa volta? Será que somos gratos pelo oxigênio? Será que somos gratos pela beleza e o amor de Deus demonstrado em inúmeras formas? Eu espero que cada um de vocês aprendam e pratiquem a gratidão. Tenham um bom domingo. Não tô brincando, tô brincando. A gente vai fazer a oração e a vibração com a Ângela. Obrigada, Douglas, pelas palavras. Essa semana eu estava lendo um complemento a isso. A gente quiser encontrar felicidade, que a gente não olhe para aquilo, para as necessidades que a gente tem lá em cima, né? Da que a gente vê de bom, mas que a gente aprenda a olhar aqueles que estão sofrendo nas dificuldades. E a gente vai ter gratidão pela vida que nós temos, mesmo enfrentando as dificuldades. Então, é assim que a gente se reúne nesse momento para fazer as nossas vibrações, para abrir o nosso coração e para oferecer para a espiritualidade que leve em socorro das pessoas que têm necessidade. Se quiserem fechar os olhos para acompanhar, vamos começar. Mentalizando o nosso planeta Terra, envolto numa luz muito brilhante. Todos nós somos luz. Nós podemos dividir e juntar esta luz para que ela ilumine um campo maior.
Vamos me vibrando pelos lugares, pela paz, pela justiça e pela liberdade. Os homens necessitam dessas três virtudes para viverem. Vamos orando por aqueles que se encontram nos hospitais, muitos passando por doenças terminais. Vamos orando por aqueles que estão nos asilos, nos sanatórios, nas casas de detenção e também nos orfanatos. Vamos vibrando pelos órfãos, muitas vezes de pais vivos. Vamos orando por aqueles que caminham com pensamentos depressivos, com pensamentos suicidas, para que considerem a bênção dessa presente encarnação, que encontrem vida, energia. Vamos orando por aqueles que se julgam os nossos inimigos, para que nos perdoem. Mas vamos também dando o nosso perdão para aqueles que nos magoaram. Vamos vibrando por aqueles que estão na pátria espiritual, nossos amigos, nossos familiares. Vamos entregando eles nesse momento e nos despedindo momentaneamente e entendendo essa passagem. Vamos orando por todas as religiões. O mundo, mais do que nunca, necessita de espiritualidade. Não importa o rótulo da garrafa, o que importa é o amor dos irmãos, um pelos outros, pois somos filhos do mesmo Pai. E nós vamos orando por aqueles que ficaram nos nossos lares, aqueles que ainda estão distantes do Evangelho do Mestre, para que Jesus vá lá e abrace esse coraçãozinho, nesse resgate amoroso. Nós vamos vibrando pelos nossos amigos, nossos parentes que estão no Brasil, muitos deles passando por situações tão difíceis. A minha pedra hoje dizia freedom, liberdade. E é isso que nós vamos envolvendo o nosso Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, que esse cruzeiro de luz derrame muitas bênçãos na nossa pátria, e que haja justiça, que haja igualdade, que haja liberdade. Nós vamos agora vibrando também por esta casa que nos acolhe. Vamos vibrando por aqueles que não puderam estar conosco na manhã de hoje. Que essa nossa velhinha chegue até os lares desses ausentes. E vamos vibrando pela direção da nossa casa, pelos seus colaboradores, pelos seus assistidos, para que nós estejamos unidos nesse amor do Mestre. E assim nós vamos pedindo por nós mesmos, que possamos colocar em prática tudo que nós aprendemos aqui na manhã de hoje, que possamos levar essa velhinha acesa para os nossos lares, que possa essa velhinha iluminar as decisões que nós vamos tomar nas nossas vidas, para que nós possamos viver em paz. Agradecemos ao nosso Mestre pela nossa vida. Ela é uma bênção. É a oportunidade da gente oferecer e consertar aquilo que nós viemos trabalhar aqui nessa nossa existência. E é assim que nós vamos à presença de Deus, nosso Pai, agradecendo por ela. Faça-se presente no nosso coração. E assim, encerrando a nossa reunião, nós vamos agradecendo com o Pai Nosso. Podem mentalizar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. E agora nós vamos continuar aí um pouquinho tranquilos, vamos aguardar o nosso passe.
Obrigado, Ângela. Vamos encerrando online também. Obrigado a todos de casa.